Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a fim de estar a orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando por sobre as águas. Quando os discípulos o viram Jesus em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante disse Jesus: coragem, sou eu, não tenha medo. Diga comigo assim: coragem. Fala mais forte, irmão. Fala assim: coragem. Fala: não tenha medo, sou eu. Fala de novo: coragem, não tenha medo. Diga: sou eu. Olha para o teu irmão e fala assim: coragem. Fala assim: não tenha medo. Fala assim: é Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando também em cima das águas até onde o Senhor está, disse Pedro. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão. Diga: imediatamente. Diga de novo: imediatamente. Jesus estendeu a mão. Amém. Segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Texto lindo de se ler. Sim, sim ou não? É muito lindo. Eu quero falar para vocês, se você entender o texto, Jesus as crianças, as crianças, papai levem as crianças para cima. Desculpa, profe. É 11, né? A partir dos 11, é isso? Não? Debaixo dos 11, né? 3 a 12, quem tiver com seus filhinhos podem subir. Eu preciso que os papais subam com os filhos, porque nós temos a escadaria para subir. As profs estão ali já, podem subir as crianças. Já foi, Melqui. Obrigado então, prof. É o pastor Melqui, ele que errou. Obrigado, lindão. Queridos, voltando para cá, me devolve a sua atenção. Jesus falou para os caras: vão. Algumas traduções diz compeliu, outras falam empurrou. Sabe por quê? A última vez que eles estiveram no mar junto, não tinha sido muito bom não. Deu uma tempestade bem forte e quase que o barco afunda, mas Jesus estava junto. Então, na pior das hipóteses, se eles afundassem, Jesus também afundava. Só que dessa vez Jesus falou assim: vai sozinho que eu não vou. Aí os caras, olharam para o outro. 2 pensamentos que eu acredito, né? Lógico. Jesus não vai. Nós estamos com o barco. Ele falou que vai depois. Que jeito? Olha só isso. Em Mateus 8, diz assim: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago na primeira viagem, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos, chegando perto dele, o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Disse Jesus. Fala comigo: por quê? Não está com medo de falar, né, irmão? Diga: por quê que nós somos tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm.
Ele se levantou, falou com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos, admirados, disseram: que homem é esse, que até no vento e nas ondas domina? A primeira viagem que os discípulos tinham tido com Jesus, tinha sido esse resultado. Eles vão, após a multiplicação dos pães, 5.000 pães, Jesus fala assim: gente, é o seguinte, agora vocês voltam de novo lá, para o outro lado do mar, e eu vou ficar aqui orando. E vocês vão, na cabeça deles passou o quê? Puxa, a última vez ele estava com nós. E quase que a gente botou o paletó. Se ele não está lá, nós tínhamos morrido. Mas agora ele não está. O que nós vamos fazer? Tem situações que nós passamos na vida, que nós vimos Deus operar milagres. Sim ou não? Nós vemos a mão de Deus acalmando tempestades das nossas vidas, nos livrando de situações terríveis, mas não gera nada em nós. Porque veja bem, esses discípulos tinham passado por uma experiência maravilhosa com Jesus. Ele estava dormindo em meio a uma tempestade, ele acordou e falou: acalma-te mar, acalma-te as ondas, fica tudo tranquilo aqui que eu não quero barulho. Eles viram isso e continuaram a caminhar com Jesus. E a primeira oportunidade que eles tiveram de voltar para uma situação de manifestação de milagre, eles não entenderam e não se lembraram do que tinha acontecido. Muitos momentos da nossa vida que nós passamos por momentos de milagre, não desenvolve fé, não gera confiança, não cria gratidão no nosso coração, não causa mudança nas nossas vidas, como aconteceu com esses discípulos. Olha só, os discípulos continuaram os mesmos, mesmo tendo visto Jesus acalmar o mar. Não houve mudança de vida, não houve mudança de atitude, e não houve mudança de posicionamento. Como assim, pastor? Olha só, mudança de vida. Na primeira vez, Jesus mostrou aos discípulos como fazer em situações onde o mar vira tempestade. Ele mostrou. Como é que faz? Em situações que parece que não tem sentido, na primeira vez, descansa. Tem coisa na sua vida que você não consegue resolver. Você não vai conseguir acalmar uma tempestade, você vai ter que descansar, e quem vai acalmar a tempestade é Jesus, irmão. Nós não temos esse poder. Hoje eu vou ficar dormindo, vou ficar acordado a noite toda, porque amanhã tem... Não adianta, vai dormir. Você vai ficar com insônia, dor de cabeça, vai ter um infarto durante a noite, vai acordar com dor de cabeça e não vai resolver o problema. E o que eu entendo com isso? Que os milagres, que as provações, que as tempestades, elas só fazem bem para nós, se nós entendermos o processo dela. Olha, não causou mudança de atitude neles. Confiar e crer que Deus irá fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos numa situação como essa. A tempestade veio. Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu. Pastor, é fácil? Claro que não é, se fosse todo mundo fazia. Porque a gente quer pegar com a mão. A gente quer resolver com a nossa mão. Mudança de posicionamento. Olha só que coisa linda. Se Jesus está comigo, se Ele está no meu barco, nada pode me acontecer. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Mas a gente fala isso, mas a gente não coloca em prática. Jesus permite nas nossas vidas, irmão, um processo crescente e constante de nível de pressão. Não pensa você que você é crente, que vai aliviar. Não vai. Por quê? Porque o Senhor sabe quem você é. Ele sabe que se você ficar na dependência dEle, não há limite para o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Assim como o carvão precisa passar por uma pressão absurda para se tornar diamante, assim sou eu, assim é você. Se você viver sem pressão, você não sai do chão. E Jesus nos leva muitas vezes a lugares que nós já estivemos, para ver qual que é a nossa reação. Muitos de vocês aqui podem estar vivendo de novo um momento ímpar na sua vida, uma enfermidade, um problema financeiro, uma situação sentimental. Você fala: pô, já vivi isso. Calma, a primeira vez Jesus estava no barco, dormindo. Se Ele não está agora, Ele está te levando para mostrar para você, para te fazer lembrar o que fazer nesse momento. No caso dos discípulos, o processo parece que não funcionou. Por que você acha que não funcionou? Olha só, Jesus chega para eles e fala assim: vão. Se eles tivessem tido uma mudança de vida com a primeira experiência, eles iam falar assim: Jesus,
Nós podemos orar pelo povo, em vez de a gente ir embora? Eles viram o que aconteceu, o que acontece, o que Jesus estava fazendo. Mudança de vida. Não, vocês podem dizer que eu vou ficar orando pelo povo. Não, Jesus, podemos ficar aqui orando, junto com o Senhor? Mudança de vida. Mudança de atitude. Jesus, antes da gente ir, nós podemos orar pelo Senhor? Sabendo que o Senhor está aí há um dia multiplicando pão, peixe, orando por 5.000 pessoas. Nós podemos orar, mudança de atitude. Irmão, a tempestade, ela vem na sua vida para mudar vida, atitude e posicionamento. Se você entender isso nessa noite, nesse lugar, que tudo que está acontecendo é para mudar a sua maneira de viver, mudar a sua maneira de reagir, agir e mudar o seu posicionamento, as tempestades vão ser coisa passageira na sua vida. Amém? Posicionamento. Quando Jesus falou assim, ó, pode ir. Sim, Jesus, nós estamos indo já, porque a gente sabe que o Senhor vai, o jeito que o Senhor vai a gente não sabe, mas se o Senhor falou que o Senhor vai estar lá, o Senhor vai aparecer. Posicionamento. E alguma semelhança com a gente, isso não? Falta de vida? Atitude? Deus fala com a gente. Ó, ficou difícil, você falou que, ai meu Deus, eu vou sentar aqui porque está difícil, não vou conseguir fazer, acho que Jesus não está nesse negócio, mas atitude, vou esperar mais um pouco, preciso que Deus fale comigo. Hoje eu atendi um menino que falou assim para mim assim, que Deus não tem falado comigo, pastor. Eu falei, não é que Deus não tem falado com a gente, é que nós não temos ouvido Ele falar. A gente quer ouvir o que a gente quer e espera ouvir. Deus às vezes não fala o que você quer ouvir. E posicionamento, se colocando. Quem é semelhante a isso nesses dias de hoje com os discípulos? Nós. O Senhor nos leva a situações, você vive uma situação, você passa por ela, você vê o mar se abrir, você vê o mar se acalmar, e daqui a pouco você está de novo na mesma situação, e você não sabe o que fazer, você não se atém àquilo. No segundo passeio de barco, dessa vez Jesus manda os discípulos irem sozinhos. Tem coisa na sua vida que Jesus vai falar assim, agora é contigo. Vai, resolve, se coloca de pé, campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Tem coisa que Deus vai fazer, irmão, mas tem coisa que eu e você precisamos nos mexer. E a maior coisa chama-se fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se Deus diz que vai acontecer, que vai dar certo, vai acontecer, vai dar certo. Deus não se atrasa nem se adianta. Deus sabe o tempo perfeito e a hora exata de fazer o milagre. Ele pode até estar dormindo, mas Ele sabe a hora exata de acordar. Jesus nos põe no barco e diz, agora vão, quero ver como que vocês se comportarão diante de algumas situações que eu já operei milagres na vida de vocês. Qual foi o maior milagre que você viveu? Não precisa falar, só pensa. Sabe aquele momento, né, que você falou assim, meu Deus, não tem saída, e teve saída. E agora acontece uma coisa parecida e você acha que não tem mais saída. Sendo que você já viu acontecer, Ele já operou, Ele já acalmou o mar na sua vida, Ele já curou a sua família, Ele já restaurou, já restituiu. Mas você de novo está aqui, será que Ele consegue? E é isso que Jesus está falando conosco nessa noite. Eu fiz uma vez, eu faço de novo. Não há limite para o meu agir, diz o Senhor. Agindo Deus, quem, irmão? Quem impedirá? Quem pode frustrar os sonhos do Senhor? Nenhum dos seus sonhos podem ser frustrados. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Jesus está falando assim, lembra aquela dificuldade? Que eu operei aquele milagre na sua vida, Deus está falando para mim e para você. Lembra aquela enfermidade que eu curei? Lembra aquele dinheiro que você precisava desesperado e você não sabe como aconteceu e apareceu? O Senhor está te falando, fui eu. Fui eu que fiz. Então, Jesus está falando o que para nós nessa noite? Vamos para o outro lado. Está pegando cada um de nós assim, empurrando assim, ó, falando, vamos para o outro lado de novo? Só que agora eu não vou estar junto. Quero ver o que você aprendeu.
Quero ver se você vai se portar como um homem ou como uma mulher de Deus, ou como um menino e uma menina de Deus. Porque do jeito que eu estava com você dormindo, eu estou caminhando agora do mesmo jeito. Eu posso não estar no barco, mas eu caminho do lado do barco. A pergunta para mim e para você nessa noite: nós queremos atravessar? Nós queremos ir de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós? No meio do caminho, irmão, o mar pode se levantar de novo. E você pode achar que você está sozinho. Mas Jesus fala: eu estou caminhando sobre as águas, de olho, atento, vendo o que está acontecendo. Você não está sozinho. Não sei o momento que você está passando. Sinto no meu coração que tem alguém aqui ouvindo muito forte isso. Mas você não está sozinho. Esse momento que você passou e está passando, Jesus está caminhando junto com você. E pode ter certeza que Ele virá sobre as águas no momento exato que você precisar. Atento como um pai. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Você já viu algum pai ficar desatento com o filho andando na rua? Você fica assim nele, né? E ele pode ter 6, 7, 8, 10, 20, 22, 40, 50. Você está assim, ó. Onde eles vão, você está com o olho assim, ó. Ó, cuidado. Ó, pé no chão. Davi sai do quarto dele e fala: cadê o chinelo, Davi? Não, estou com frio, não põe chinelo. 22 anos. Das 18, sai de pijama correndo. Cadê a toalha? Não, está frio. Põe lá, vai pôr um roupão. Natan fala lá: ô mãe, o Natan está com fome, acho que ele não comeu ainda. O pai não tira os olhos do filho. Não, você não entendeu o que eu falei. Vou repetir para você entender. Abre o teu coração assim, fecha o teu olho, abre o teu coração e ouve bem. O pai não tira os olhos do filho. Assim como você não tira os olhos dos seus filhos, Ele não tira os olhos de você. Fica tranquilo. Ele pode não estar dentro do barco, mas Ele está caminhando do lado do barco. 12 discípulos. 12 homens com oportunidade de viver uma experiência única na vida. A visão dos 12 foi a mesma: mar revolto, medo e insegurança. Do seu lado, vai ter sempre pessoas com a mesma visão do problema. E eles só vão ver o mar revolto, o medo e a insegurança. Só que desses 12, 11 contam testemunhos do que viram. E um conta do que ele fez. A pergunta para nós essa noite: você quer contar o que os outros têm vivido? Você quer viver contando o milagre que você ouviu? Ou você quer começar a contar o teu milagre? Todos os outros falaram assim: é verdade. Imagina Pedro falar assim: eu posso ir. Imagina o Tiagão falando: Pedrão endoidou. Ele quer pisar na água. Vai ele ou não? Aqui no barco eu estou seguro, pelo menos. Nem sei se é Jesus. Outro vai que é um fantasma. O outro é esse mesmo. Ele é louco. Tinha que ser o Pedro mesmo. Eu não vou. Eu estou seguro. Cuidado. Segurança não quer dizer vontade de Deus muitas vezes. E Pedro fala o quê? Se for o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Se é o Senhor que está nesse lugar mesmo, manda que eu saia do barco. Pensa no homem de coragem. E esse Pedro, eu quero falar para vocês, que é o mesmo cara que andava com faca ainda, cortando a orelha dos caras. É o mesmo cara nervoso, já descia pancada nos outros, descia porrada nos outros. É o mesmo Pedrão. E ele falou assim: se é o Senhor, eu vou. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo? Que Deus gosta de atitude. Que Deus gosta de homens e mulheres que se levantam e falam: então eu vou. Se é o Senhor que está nesse negócio, eu vou encarar. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer eu não sei, mas eu não quero viver de testemunho dos outros.
Eu cansei de viver de milagre de outro. Eu quero viver o meu milagre. Eu quero viver o meu testemunho. Eu quero contar para minha casa o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero viver isso. Aleluia! Eu preciso viver o novo de Deus. Chega! Irmão, chega de viver. O irmão contou que o anjo apareceu. O anjo disse que isso. O irmão falou. Eu vi. O anjo apareceu, aconteceu, multiplicou, curou, restituiu. Eu vi. Nós precisamos disso. Eu imagino Pedro. Ele pôs um pé na água. Deu uma afundadinha e o pé ficou. Os outros tudo atrás, só olhando. Agora ele afunda. Porque o povo gosta, né? Gosta, né? Aleluia. Né? Não estou olhando para ver se ele vai afundar mesmo. E ele vai. E ele anda. Ah, pastor, mas ele afundou. Mas ele andou. Foi o único que andou, foi ele. Irmão, pôr o pé na água já é prova de que você confia em Deus e que Ele vai operar um milagre, irmão. O problema é que a gente não sai do barco. A gente fica assim, ó, agarrado aqui, ó. E aí Deus não pode fazer o que Ele quer. Perdão. Deus não... A gente incapacita Deus, sabe por quê? A gente bloqueia uma coisa chamada fé. A gente não deixa a fé crescer. A gente não deixa essa coisa contagiar a nossa vida e a vida das pessoas. Sabe, quem aqui lembra do Wall-E, do filme do Leão da Montanha? Alguém lembra? Ninguém lembra disso, é só eu, né? É antigo, irmão. Pensa no trem velho. Tinha um leãozinho, outro falava assim, ô vida, nossa, que era uma hiena. O leão falava assim, nós vamos conquistar a floresta. A hiena falava assim, não vai dar, Wall-E. Olha aqui, nós vamos conseguir. Não tem jeito, Wall-E. Ele acabava contagiando o leão. Irmão, o que tem de Wall-E na nossa vida, o que tem de Wall-E querendo que você fique no barco, 11 homens e um segredo chama essa ministração. Por quê? Alguém assistiu o filme? É, né? 11 homens e um segredo. Qual que era o segredo daqui? Era a fé! E eles não tiveram. Um teve, Pedro, e ele caminhou sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu imagino, ele tomou uns goles d'água, mas imagina a cara de Pedro voltando para o barco. Abraçado com Jesus, os dois. E o mar acalma. Ele olha para os caras. No outro dia só falava do milagre de Pedro. E aí os caras, ô Pedrão, como é que foi pisar na água? Ah, coisa comum aí, né? Coisa de fé. Vocês vão chegar lá. Sair do barco, irmão. Vamos sair do barco. 11 homens contaram um testemunho que perpetua há mais de 2000 anos, mas somente um viveu o milagre, Pedro. Somente Pedro, o menos espiritual, o mais estourado, o mais esquentado, um homem como eu, um homem como você. Se nós estivéssemos falando de João, que depois de deixar de ser o filho do trovão, tivesse ficado calminho, mas a gente não é assim. Eu sou colérico, esparramado, sanguíneo, eu sou. Mas Pedro era assim. Pedro era colérico, Pedro era desconfiado. Somente Pedro, um homem como eu e como você, Jesus levou os discípulos para terem uma experiência com Ele a primeira vez. Jesus te levou, lembra bem disso. Você foi com Ele, aconteceu uma experiência maravilhosa, você viu. Operando, curando, restaurando, restituindo. E agora hoje o Senhor fala assim, agora você vai, porque você entendeu. Como é que você vai se portar nessa situação? Você vai sair do barco, vai ser Pedro, vai vir se encontrar comigo, vai estar junto comigo nessa caminhada e nós vamos juntos contar o milagre que eu estou fazendo na sua vida. E você vai contagiar as pessoas que estão do seu lado? O que você pretende fazer com isso? Somente Pedro decidiu sair da segurança do barco, irmão. Presta bem atenção nessas duas histórias.
A primeira, Jesus dorme, eles acordam. Jesus faz o milagre. Diz, por que vocês são tão medrosos? Até quando? Depois Jesus fala, vocês se lembram daquela vez que vocês foram? Agora vocês vão de novo. Jesus, a gente viu o que você fez. Então é o seguinte, a gente entendeu o propósito de vida, o propósito de postura, de entendimento. Então eu vou para lá de novo, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Não importa o que aconteça, não importa a situação. E melhor do que estar agora no barco comigo, o Senhor está caminhando sobre a situação. Está no teu controle. Então eu vou. A pergunta para mim e para você nessa noite, encerrando essa mensagem, é: o quanto de Pedro existe em nós? O quanto de Pedro habita em você? Você quer viver algo novo? Você quer sair da comodidade? Vir na igreja é maravilhoso, vir aqui na quarta, sentar e ouvir uma boa mensagem é maravilhoso. Mas Deus tem muito mais. Deus tem novidade na sua vida. Ele quer operar coisas que só através da sua vida Ele pode fazer. Jesus não quer que você conte milagre dos outros mais. Jesus quer que você compartilhe os milagres que você tem vivido na sua vida. Em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. Eu quero compartilhar com você uma oração. Quero que você pense nisso com muito entendimento. Quero que você compreenda que independente do que está acontecendo na sua vida, Ele continua no controle de todas as coisas. Independente de onde você está, Ele continua no controle de todas as coisas, irmão. Independente do que tenha acontecido, de onde você já esteve, onde você está sendo levado de novo, se Ele não está no barco, Ele está caminhando sobre as águas. Aprenda, entenda. Ele é com você, Ele cuida de você, Ele guarda a sua casa, Ele guarda o seu coração, Ele te ama, Ele deu a vida por mim e por você, e Ele está nesse lugar, e Ele tem um coração aberto para você. Eu quero nesse lugar dizer para você que está aqui hoje pela primeira vez, você que está nos visitando, e você que quer fazer uma oração comigo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e repetir comigo essa oração, dizendo assim bem forte: Senhor Jesus. Diga mais forte, irmão, diga: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor me ama. Eu entendi que existe um propósito, que existe um processo na minha vida. E eu te aceito nesse lugar, nesse dia, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, quem eu sou e o meu coração, rendendo ao Senhor todo domínio. Diga: todo domínio, todo poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, aplauda Jesus. Você que orou pela primeira vez essa oração, querido. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração,
seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.